Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, maravilhoso, gracioso, que é a nossa palavra do nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero dar continuidade falando do livro de Salmos, Salmos de Davi, gente, que como tema é a fidelidade de Deus e o cântico silencioso de Davi. Como ele estava fazendo uma profecia, estava profetizando, sendo usado através do Espírito Santo de Deus, que ele fala de uma profecia que eu quero que vocês vejam no versículo 10. Mas eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10, tá? Diz assim, ó: essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exalto de prazer, e assim o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Vamos ler o 11. E tu me fizestes conhecer o caminho da vida e plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Ou seja, gente, o rei Davi aqui, quando ele estava fazendo essa profecia, gente, né, apesar das perseguições com o rei Saul, ou até mesmo não tem assim a data certa que o rei Davi fez essa profecia, você estava sendo na perseguição, ou estava no reinado dele, nos tempos de paz. Mas ele fez essa profecia e, usado pelo Espírito Santo, ele relatou que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo, que viria da descendência através dele, ele entrou em decomposição, como no vídeo anterior. E eu quis colocar hoje sobre essa palavra aqui, cumprindo a profecia dos Salmos de Davi 16, versículo 10, e também tem outras partes do livro do Antigo Testamento, como Isaías 53, que Isaías vê o servo sofredor sofrendo as dores por causa do meu pecado e o pecado da toda a humanidade, gente. E isso está no livro de Isaías 53, do versículo 9 ao versículo 11, e também no outro livro de Isaías 26, versículo 19. E vou pegar aqui meu celular, vamos abrir no livro de Isaías 53. Olha o que está escrito em Isaías 53, versículo 9 e 11. Olha, gente, tanto que a palavra de Deus é tremenda, poderosa e maravilhosa. E diz assim, ó: logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, gente. E o empenho da sua alma ficará satisfeito mediante a sua sabedoria, e o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Ou seja, gente, aqui a palavra aqui é forte, né? Forte, tremenda e poderosa. Porque o Senhor Jesus, ele é digno de toda honra e de todo louvor. E no versículo 9 diz assim, ó: dera-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou como um rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, e nem houvesse qualquer engano ou inverdade na sua boca. Contudo, foi do próprio Yahweh torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. E ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahweh prosperará em suas mãos. E logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Olha, gente, aqui o profeta Isaías está dizendo, depois do sofrimento, que a morte não venceria o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele sim, ele é Deus, ele é 100% Deus e 100% homem, ou seja, gente. E ele se entregou por mim e por vocês, para morrer, né, como servo justo. E ele vai vir também na primeira vinda, né, veio como sofredor, homem servo. Mas ele vai vir como rei, porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte, né? A morte não tem poder sobre ele. E é o primeiro que ressuscitou dentre os mortos no período de 3 dias. E também vamos abrir Isaías 26:19. Olha o que diz, gente. Olha o que diz a palavra do Senhor. Contudo, os teus mortos viverão e os teus corpos ressuscitarão. Despertai e cantai, pois vós os que retornarão ao pó. Despertai e cantai com grande júbilo o teu orvalho e o orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Ou seja, gente, nós pode até morremos fisicamente, a carne morrer fisicamente, né? Mas nós vamos para o seio de Abraão, né? Até mesmo em hebraico, né, que fala que é em decomposição, que a pronúncia é shachlat, né? E também no grego diasparasota. Ou seja, gente, entra decomposição, entra em matéria orgânica, se torna assim em putrefação. Mas cumprindo a profecia, o rei Davi, os profetas, né, Isaías, né, que eu mostrei aqui para os irmãos, que são os textos bases que relatam que o seu santo não sofrerá. E ele não sofreu, gente. Ele não entrou. Apesar que vai ter um imitador. E esse imitador chama o Anticristo. E ele vai querer imitar que nem o Senhor, nosso Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ficar 3 dias morto. E ali ele vai fazer o funeral ali. Como a carne, né, vai ficar ali exposta. Como tem a medicina hoje, vai aplicar formol nele, né? Mas sendo usado pelo inimigo, gente. Fala de possessão. O próprio diabo, o próprio Satanás vai entrar, né, possuindo o corpo do anticristo e cumprir o restante da grande tribulação. Mas as pessoas que estiverem nesse período, gente, eles vão relatar: não houve nenhum ser humano que ressuscitou dos mortos. Mas sim, houve sim o nosso Rei, o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi profetizado e cumpriu. E a Bíblia, gente, cumpre passo a passo. E o Senhor Jesus está cumprindo a cada um. E ele veio como servo, mas na Bíblia relata que ele vai vir como rei. Vai vir pegar os seus. Crê nisso. Te prepare, como a circunstância está acontecendo no mundo inteiro. Que vai vir, né, o iníquo, o homem da perdição, o filho do diabo, Satanás. Ele vai tentar imitar a Cristo. Mas, irmãos, não se enganem, não entrem em desespero, mas sim ajoelha, confessa ao Senhor que o Senhor Jesus Cristo é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quer salvar você, a mim, toda a sua casa, toda a sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Crê como o rei Davi creu, crê como o profeta Isaías creu, crê que também o apóstolo Paulo creu, que ele deu essa aula, gente. Naquela época está dando a aula de hoje também para nós. Crê nisso, no nome de Jesus.